Há exatos 20 anos, os Estados Unidos eram atingidos por uma das maiores catástrofes naturais do país. O furacão Katrina foi previsto pelas autoridades, mas a magnitude da tragédia expôs o despreparo e a vulnerabilidade humana para desastres daquela dimensão. Foram milhares de mortes, além de uma cidade submersa. Desde então, o Katrina se tornou um marco nas discussões de políticas ambientais e de prevenção. Um dos piores desastres naturais da história dos Estados Unidos devastou o sul do país no ano de 2005. O furacão Katrina passou pelos estados de Louisiana, Mississippi e Alabama, destruindo cidades e tirando vidas. Mil e 1.800 pessoas morreram, milhares de desabrigados e prejuízos superiores a 115 bilhões de dólares. O fenômeno formado nas Bahamas ganhou força em direção ao continente e atingiu categoria 3 no estado da Louisiana. O furacão atingiu diretamente Nova Orleans no dia 29 de agosto de 2005. Com ventos de até 224 km por hora, a tempestade provocou o rompimento de 80% dos diques e inundou 85% da cidade, que fica, na sua maior parte, abaixo do nível do mar. Imagens nunca vistas antes. Bairros inundados, destruição, corpos expostos em decomposição. Na época, o jornalista da CNN, Anderson Cooper, visitou a cidade e registrou a cena que representa parte do impacto da catástrofe. It's a horrific sight. There's a man dead on top of a car just a few feet away. He drowned in the floodwaters. He's terribly decomposed. O corpo foi identificado como Jerry Peters. 20 anos depois da tragédia, Anderson Cooper voltou ao local e encontrou um parente de Jerry, pastor de uma igreja em Nova Orleans. Ele contou que na época do desastre, a família tinha decidido deixar a cidade em direção a Houston, mas Jerry decidiu não sair. Antes da chegada do Katrina, 1 milhão de pessoas fugiram da região de Nova Orleans. Dezenas de milhares de outras não tiveram condições ou capacidade de deixar a cidade e buscaram refúgio no estádio Superdome, transformado num enorme abrigo de emergência. Multidões do lado de fora pediam socorro. Babe, 6 and 8 months. The people just walking past us. O atraso nos esforços de resgate tornou-se uma das maiores manchas do legado do então presidente George W. Bush, mostrando falhas na preparação do governo para grandes catástrofes. A destruição marcou um dos desastres naturais mais custosos da história dos Estados Unidos. Duas décadas depois, o episódio continua a trazer lições importantes sobre prevenção, vulnerabilidade social e a necessidade de políticas ambientais consistentes. Para analisar esse cenário, eu converso aqui no estúdio com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Professor, boa noite. Muito duro ver essas imagens. No país mais rico do mundo,
a gente relembrar a destruição e a calamidade que Nova Orleans, que não é uma cidade pequena, se transformou por causa do Katrina. Pergunto no que a gente avançou na questão de prever o clima, de entender o que vem e saber se preparar. Primeiro, a prevenção na questão da previsão. Veja, Márcio, houve uma falha muito grande do governo americano na resposta que ele poderia dar diante das previsões existentes. Já havia previsão de que Nova Orleans seria inundada, né, isso com dias de antecedência, então havia a possibilidade de retirar uma parte significativa da população e já providenciar uma assistência para a população remanescente. Houve uma falta de ação, uma falta de proatividade muito grande por parte do governo americano e isso fez com que a tragédia aumentasse de maneira significativa. Nós avançamos muito ao longo dos últimos 20 anos em capacidade de previsão meteorológica, de previsão climática. Agora, a informação está disponível. O importante é saber utilizar adequadamente essa informação no sentido de evitar perdas de vidas. E eles se prepararam muito mal para isso, ou que eles estavam mal preparados. O próprio presidente americano reconhece isso. A responsabilidade é toda minha, disse George W. Bush. Mas quando a gente vê a água, e a água ficou tomando conta da cidade durante dias, quiçá semanas, não baixava, ou seja, a tragédia foi duríssima. A tragédia foi muito dura, mas os diques, 80% dos diques que protegiam a cidade, eles se romperam, ou seja, não havia um bom preparo. E isso nos lembra qual cidade brasileira? Porto Alegre, durante a tragédia. Exatamente. Quando não há preparo para a tragédia que pode acontecer, é a tragédia que a gente vê. E na ocasião, as populações, né, os grupos mais atingidos foram de latinos e negros, que são os grupos mais pobres. E isso se repete em vários locais. São sempre as populações pobres que são mais penalizadas diante dos desastres climáticos. E a gente sabe que nesses 20 anos, de novo, é um país rico. Certamente houve melhoria na prevenção, na previsão, na prevenção, no preparo. Mas, de alguns meses para cá, tivemos um outro fenômeno, Donald Trump, que quer desmontar diversos órgãos federais, especialmente ligados ao clima e ao meio ambiente. Qual o impacto que isso pode ter para a segurança dessas pessoas, professor? Isso já tem um impacto direto nos Estados Unidos mesmo, não só um impacto internacional, que é bastante significativo, porque ele vem reduzindo as equipes do NOAA, que é o Serviço de Administração de Oceanos e Atmosfera nos Estados Unidos, que é um grande responsável mundial pelas previsões climáticas de alcance global. Ao fragilizar essa estrutura, o próprio Estado americano ele fica muito prejudicado porque ele perde capacidade de ação, de antecipar esses desastres naturais e, consequentemente, perde capacidade de reagir com antecedência, evitando a perda de vidas humanas. A gente não consegue negociar com o clima, mas a gente pode se adaptar, a gente pode tentar minimizar os efeitos. Mas ao reduzir as equipes, a reduzir as verbas para os institutos de pesquisa, o governo americano ele vai se fragilizando diante desses desastres naturais. Muito obrigado, professor Pedro Cortes.